Children, agora é a hora de falarmos sobre aquele que dominará o mundo em breve. Ou não. Por algum motivo que eu não entendo, as pessoas agora criaram problemas com o diabo. Bom, tudo bem, não foi agora, já vem desde sempre. E esse problema com o diabo vem de algumas interpretações errôneas da Bíblia. Interpreta-se que ele é o pai da mentira, o acusador, o ser demoníaco que vai levar todas as nossas almas. Mas não é bem assim que a Bíblia traz. Na verdade, a Bíblia nem fala muito de diabo no Velho Testamento, que é onde começou toda essa mitologia. No máximo fala, já no livro de Jó, sobre aquele que caminha sobre a terra. E nem especifica quem é, nem o nome. Deus pergunta, quem és tu? E ele responde, sou aquele que caminha na terra. Bom, alguns argumentam que o diabo já vem desde o início, lá na história do Gênesis com Adão e Eva. O único problema é que em Gênesis é dito que a serpente era o animal mais ardiloso de todos. Em nenhum momento fala que a serpente é o diabo, só fala que é um animal que é ardiloso. Ou seja, um animal criado por Deus, e o que prova que Deus fez besteira de novo. Claro que ele leva em consideração que foi esse animal que levou à perdição do homem. O que prova que o homem é falho e Deus falhou de novo. Mesmo porque, vamos analisar a questão, Deus põe a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, e fala para nenhum dos dois, nem Eva nem Adão, comerem do fruto. Bom, por que eles não vão comer do fruto? Para a terra. O argumento principal é que era para Deus, e Deus estava testando a fidelidade e o conhecimento do homem. O que prova que Deus não é onisciente. Se fosse onisciente, ele já saberia, séculos antes de tudo ser criado, o que ia acontecer. Ou então fez sabendo que ia dar besteira. Ou seja, Deus queria que desse merda. O que prova que Deus não é tão bonzinho assim. Bom, de acordo com todas as citações e tudo, vemos o diabo sempre pondo em questão, ou o ser, o acusador, enfim, o que seja. Sempre leva em consideração o questionamento, como no caso do livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E leva em consideração exatamente no ponto que eu mencionei, quando Deus estava deitado no divã, se gabando com os anjos, o quanto ele era lindo e maravilhoso e tudo que ele fazia era perfeito. E chega lá o nosso acusador, que é exatamente o que a palavra Shaitan diz, que quer dizer o acusador, e diz, olha só, Deus, a parada não é bem essa. O Jó só gosta tanto assim de você porque ele é rico, tem uma família feliz, está cheio da grana, então ele não se importa com você. E propõe alguns testes e Deus topa. Deus dá total permissão para o diabo testar Jó. Acontece então o quê? Que Jó é colocado em diversas provas e o diabo mata até os filhos dele. 10 filhos de Jó. E deixa-o na miséria, ele perde todos os bens, fica cheio de chagas e no final Jó blasfema. Jó critica por que Deus estava fazendo isso com ele. Deus viu que fez merda e o que aconteceu? Deus aparece para Jó, dá aquele esporro nele e depois expulsa o capeta de lá do céu. Imagina a cena, o diabo chegando lá no inferno, levando em conta que o inferno não é mencionado na Bíblia como a mitologia cristã diz. O diabo deve ter chegado lá no inferno, deve ter recolhido a aposta de todo mundo e dizer assim, eu não falei que ele ia ferrar a vida do cara a troco de nada só por causa de vaidade? Se você acha que isso já foi muito sórdido, espere até ver o que acontece. Na verdade, Deus fez muito mais coisas ruins do que o capeta. Analise, se nós formos levar em consideração quantas pessoas Deus matou ao longo do Velho Testamento, são mais de 2 milhões. Isso sem levar em consideração Sodoma e Gomorra, com aquela chuva de fogo e enxofre, e o alagamento do dilúvio. Porque quando Deus vê que faz besteira, ele destrói tudo. Igual uma criancinha que vê tudo e apaga tudo e joga tudo para debaixo do tapete, que nem uma empregada preguiçosa.
Enquanto isso, o diabo não fez nada. Então, por que o diabo é tão ruim? Vamos voltar para Adão e Eva. O Deus disse assim, ó, se você comer dessa árvore, com certeza você morrerá. De repente disse, não, vocês não morrerão. Vocês terão conhecimento e serão como deuses. Que é exatamente o que é mencionado no Gênesis. Eis aqui que eles são como nós. Detalhe, esse nós, alguns argumentam que seja sinal de politeísmo, mas na verdade isso seria plural majestático. Apenas uma forma do Deus se dizer o quanto ele era mais fodão do que os outros, por isso que ele usava no plural. O que aparece em vários tipos de literatura e ao longo de vários textos religiosos. Não é tão novidade assim. Depois que Deus vê que Adão e Eva eram tão sábios quanto ele, expulsa eles do Éden porque ele queria algo que ninguém o contrariasse. Muito legal, né? É igual o tipo da criança birrenta. Ou igual os nossos políticos de hoje em dia. Quando vê que aí estão protestando contra ele, manda logo a tropa de choque para expulsar os manifestantes. Algo como aconteceu no protesto de professores em Curitiba, né? Bom, se formos ver então no mito do dilúvio, onde Noé era o único bonzinho e todo mundo foi para a vala. Alguns argumentam que sim, aqueles eram bem ruins. Já outros tentam contra-argumentar, dizendo assim, até velhos e crianças deficientes físicos eram ruins também, e alguns dizem que sim. Porque o cara, no fanatismo religioso desses idiotas, as pessoas precisam ser ruins, para ele não dar o braço a torcer e dizer o que Deus realmente é, um psicopata. Enquanto isso, se vemos o que o diabo fez ao longo do Velho Testamento. Nada. Ele não fez nada. A versão que diz assim, que fala sobre a estrela da manhã, seria o rei Nabucodonosor. Mas não tem nada de diabo nisso. Ele era apenas um rei que tomou conta de tudo. E ele não era tão incompetente assim, já que governou uma das maiores civilizações da história da antiguidade, enquanto as tribos semíticas ficavam como folhas ao vento. No final, quem libertou os hebreus lá do jugo da Babilônia foi Ciro o Grande, o imperador da Pérsia. Ou seja, os judeus foram libertados por outro grande rei de outra grande civilização. Porque, desculpem, mas o grande reino de Israel só existe na Bíblia. E na verdade, o grande governo de Josias, foi quando ele fez a reforma religiosa, era no governo de Judá e não de Israel. Mas ele preferiu fazer uma reforma religiosa para fundamentar o seu poder. Mas vamos deixar isso de lado. Isso não é muito importante. O que é importante é saber o quanto nesse relato mitológico, Deus, o grande Senhor dos Exércitos, na verdade é um grande maníaco que sai matando a tudo e a todos, a troco de nada. Como foi no caso do livro de Jonas. Jonas, Deus se emputeceu lá com Nínive e falou para Jonas ir lá avisar que tudo será destruído. E Jonas não aceitou, porque ele achou que isso era errado. Deus ficou bolado com Jonas e mandou persegui-lo. Jonas pegou um barco para fugir da ira de Deus. Os marinheiros ficaram com medo das ondas bravias e jogaram Jonas para o mar, que foi engolido por um peixão, ou um monstro marinho, ou uma baleia, dependendo da versão bíblica que você esteja lendo. Ah, sim, a Bíblia tem várias traduções e cada uma traz uma coisa. Isso não é muito legal. Isso parece muito interessante, né? Mas a Bíblia é apenas o mesmo livro. Se formos levar então no Novo Testamento, o que nós temos? Temos o diabo agindo feito um total idiota. Ele leva Jesus para o alto do monte mais alto e diz assim, veja tudo, se me seguires isso será seu. Porra, Jesus já sabia que Jesus era o Filho de Deus, por que ele ia fazer isso? Eu não tenho nada para oferecer pro cara. Ora, na cena do deserto, Jesus estava jejuando 40 dias no deserto, aparece e abre o maior banquete para ele. E Jesus jogou aquele migué. Nem só de pão vive o homem. Aham, acredito. Ou seja, se for me levar em consideração, quando você está com fome, o diabo lhe oferece comida. Se você pede para Deus, ele se faz de ouvidos surdos. Quando Jesus está lá no pau de arara e diz, Eli, Eli, lema sabachthani, e diz assim, Pai, Pai, por que me abandonaste? E Deus estava lá. Fingindo que não estava nem aí. Bom, na verdade ele não estava nem aí. Já visto a quantidade de pessoas que ficam rezando todos os dias por alguma graça de Deus e não ganham nada. Quando tem algum milagre, porque estava tomando remédio ou porque entrou em remissão.
O percentual de mero acaso de ter acontecido a remissão da doença ou por causa do tratamento médico é extremamente condizente com o percentual religioso. Levando em conta que as pessoas deveriam de prestar mais atenção nisso, alguns até alegam aquela famosa frase, que eu acho que até é imbecil, que diz assim: o maior truque do diabo foi convencer a todos que ele não existe. Quando nós podemos inverter isso e dizer assim: o maior truque do diabo foi dizer que ele é o seu Deus e que o verdadeiro Deus, na verdade, é você ruim. E as pessoas podem estar seguindo o Deus errado. Mas a filosofia não deixa isso. O fanatismo religioso quer que Deus seja bondoso, mesmo tendo matado indiscriminadamente mulheres, crianças, e faz isso até hoje. Se nós formos vendo todo esse morticínio que acontece ao longo dos séculos, todas essas guerras em nome de Deus, ele não aparece para dizer: eu não tenho nada com isso, ou para punir alguém que usa o seu nome em vão. Afinal, não está isso escrito lá nos mandamentos. Mas não, ele prefere fingir que não existe, agindo como se não existisse. A conclusão fica de vocês. É claro que alguém vai chegar aqui para mim e vai dizer que eu sou infiel e vou para o inferno. Bom, que diferença faz? O inferno não existe mesmo. Não é uma questão que eu acredite em inferno, já que o inferno e o diabo, como uma entidade hiperpoderosa, é algo tão plausível quanto um deusão bonitão de barba branca que vai estar nos protegendo, que na verdade não faz nada. O que é interessante, Deus acha tão ruim o diabo e nunca fez nada para ele não existir mais. Na verdade, Deus criou o diabo. Quando no livro apócrifo de Enoque, da guerra lá dos anjos, que eles se revoltam, que na verdade era o quê? Lúcifer, que na verdade o nome era Samael, Lúcifer era o título, o portador da luz, ou que alguns dizem que é luz e fé, que era o mais belo dos anjos, mais poderoso. Ele era tão poderoso que Deus não conseguiu se livrar dele até hoje. Por quê? Porque Deus precisa dele para botar a culpa em alguém. A verdade é que, então, se formos por ficção por ficção, a graphic novel Lúcifer é bem honesta quando diz que o diabo não faz as pessoas fazerem nada. Ele apenas diz o que precisa e as pessoas escolhem o próprio caminho que quiserem, de forma que vão para o inferno. Porque é muito fácil botar a culpa no diabo quando o cachaceiro volta para a cachaça ou a periguete já sai com roupinha curta. Curiosamente, quem não acredita nunca fica sob o domínio do diabo, mas fica só esse pessoal endemoniado que está na igreja. Ou seja, a melhor forma de você não ser tentado pelo diabo e não ser possuído é não ter religião nenhuma e não acreditar na igreja. Veja só que bom. É claro que alguém vai chegar aqui e vai começar a me xingar que eu estou possuído. Bom, eu devo estar possuído? Agora, querer me desencapetar, muitos tentaram. Só que no final é sempre a mesma coisa. Apenas blá, 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 blá e nunca conseguem nada. Mas é o tal negócio, se conseguisse alguma coisa, eu simplesmente pediria: reze para que haja paz mundial a partir de agora e que acabe a fome no mundo. Jesus disse que o que pedissem a ele, ele faria. Bom, pessoal, é mais um vídeo para vocês. E se vocês gostam, favorite, compartilhe, assine o canal. Esse é André, do seu ceticismo.net.